Daniel Portela, médico pediatra, vamos continuar falando sobre prematuridade, os bebês que nascem prematuros, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a extubação, que é a retirada do tubo orotraqueal, né, quando esses bebês precisam utilizar a ventilação mecânica. Isso é comum no universo dos prematuros, um dos órgãos mais afetados e que comumente vai precisar de tratamento na unidade neonatal é o pulmão, né? O pulmão é um dos últimos órgãos a amadurecer completamente no final da gravidez. Então, por isso que é tão comum que bebês que nasçam aí antes de 34 semanas de idade gestacional frequentemente terão intercorrências pulmonares, porque até 34, 35 semanas de idade gestacional, esses bebês não completaram a maturidade, a formação do pulmão. E por isso que depois que nascem, podem frequentemente ter dificuldade de respirar, e aí então eles utilizam o que a gente chama de ventilação mecânica, que é respirar com a ajuda de aparelhos, mais comumente assim discutido e falado no meio comum. Então esses bebês habitualmente são intubados já no início, logo depois que nascem, ainda na sala de parto, e vão ficar um tempo de ventilação, que é utilizando esse tubo, variado. Hoje já se sabe que quanto menor esse tempo, melhor. O tempo de ventilação mecânica deve ser reduzido. A meta hoje das unidades neonatais é retirar essa assistência então o mais breve possível e partir para a assistência ventilatória não invasiva, que é aquela pronga nasal ou então a máscarazinha no nariz do bebê, pode ser triangular ou com 2 caninhos no nariz. E depois esse bebê vai para os dispositivos de fluxo, que são aquele capacete, e até pode-se usar um catéter de O2, que é aquele bigodinho aqui no O2, mas é mais comum aquele capacete transparente que chama halo, ou capuz de O2, ou também conhecido como UDI. Essas são as diferentes estratégias de ventilação. O momento de extubação é um momento muito esperado pelas famílias, e pode estar cercado de algumas intercorrências. Para tentar traduzir nesse vídeo aqui informações de valor a essas famílias, eu vou tentar falar um pouco sobre os critérios de extubação. De maneira geral, o seu bebê vai poder sair da ventilação mecânica quando ele tiver um pulmão minimamente desenvolvido, que já é capaz de manter a oxigenação e a eliminação de gás carbônico. Se existir alguma infecção, alguma intercorrência no pulmão, isso tem que ser resolvido, já deve ser tratado e já apresentar melhora. E esse bebê também tem que ter um nível neurológico suficiente para manter essa respiração. A gente só consegue respirar regularmente quando tem já o sistema nervoso maduro o suficiente para comandar essa respiração. Isso é um outro problema porque alguns bebês prematuros têm dificuldade de respirar, fazem apneias, fazem paradas de respiração quando se retira o tubo. Então, não existe uma idade muito certa, uma situação muito fixa. Bebês que já estavam em algum grau de sofrimento fetal, principalmente o crescimento intraútero restrito, aqueles bebês que já tinham algum grau de sofrimento, tinham um Doppler alterado, e aí então a obstetrícia expectou, esperou o momento certo de fazer o parto, o momento mais tarde possível, esses bebês têm menos intercorrências respiratórias, têm menor tempo de ventilação mecânica e saem com a extubação mais facilmente. Bebês que subitamente nasceram, ou que nasceram com a indicação que não foi muito precisa, ou que tiveram complicações após o nascimento, que pode haver pneumonias, infecções generalizadas, broncodisplasia, bebês muito novos, bebês muito pré-termos, antes de 28 semanas, menos do que 1 quilo ao nascer. Esses são fatores de gravidade, bebês que terão mais dificuldade de extubar.
tá? O momento de extubar é então quando isso acontece, quando esse pulmão está maduro, não existe mais doença afetando o pulmão, esse bebê já está estável, já tem um quadro infeccioso estável e tem um mínimo de maturidade neurológica para comandar essa respiração. Quando a gente retira o tubo, um período de risco ali por volta dos primeiros 2 dias após a extubação. Você vai ouvir, pode acontecer com o seu bebê de acontecer a chamada falha de extubação. O que é essa falha de extubação? É quando a gente retira esse tubo e em menos de 2 dias, menos de 48 horas, esse bebê precisa voltar para o tubo. Se ele precisou voltar para o tubo, alguma coisa aconteceu. Ou ele não conseguiu manter a oxigenação, o gás carbônico adequado, ou ele não tem nível neurológico suficiente para comandar essa respiração. Então é necessário reentubar. Novamente, passar um tubo orotraqueal e manter esse bebê em ventilação mecânica. E aí aguardar um novo momento. Quando é que vai ser esse novo momento? Bem, a gente sabe que tem que ser o mais breve possível, mas tem que ser criterioso, porque da mesma forma que já houve uma falha de extubação, pode acontecer outras. O ideal é que a gente acerte. O momento da extubação é um momento de difícil decisão médica, que ele tem que estar seguro, a equipe médica, de que esse bebê pode suportar a melhor situação possível para ele sair e não voltar. Isso é o ideal, mas esse ideal nem sempre a gente consegue alcançar, né? Então, novo momento de extubação será planejado pela equipe, tá? A angústia dos pais de bebês prematuros é sempre frequente, desses bebês que precisam de ventilação mecânica. É muito comum essa angústia de querer ver o bebê saindo da UTI o mais breve possível. Mas lembrar, eu costumo falar isso na unidade neonatal, você, mãe, pai, deve confiar nessa equipe. Se esse lugar que você está recebendo assistência, a unidade neonatal, é minimamente qualificado, você deve confiar na equipe e ter boas orações, uma fé, um momento acreditando que como esse bebê estivesse ainda no seu útero. Mamãe, que é como você ainda não tivesse evoluído com o parto. Imaginar que esse bebê está ainda dentro da sua barriga e que ele está ali passando por um processo de maturação. Que isso é o que a unidade neonatal faz, né? Aguardar o período de melhor desenvolvimento desses bebês quando eles poderão ter alta da unidade neonatal, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de deixar nos comentários as suas experiências, dúvidas, além de compartilhar e se inscrever no canal, porque mais famílias terão acesso a essa informação.